Hoje, a gente vai mergulhar numa história antiga, daquelas bem dramáticas que vem lá do livro de Números. É um relato poderoso que serve como um grande alerta, sabe? Sobre o perigo de ter exatamente aquilo que a gente mais deseja. Essa sensação de querer algo com tanta força que parece que nada mais importa é algo que todo mundo, em algum momento, já sentiu. E é exatamente esse o ponto de partida da nossa história. Um desejo profundo que vai levar a consequências, assim, totalmente inesperadas e terríveis. Então vamos lá para a primeira parte. Clamores no deserto. Tenta imaginar a cena. Um povo inteiro no meio de uma paisagem árida. E é nesse cenário que as primeiras faíscas de insatisfação começam a aparecer e a se espalhar. Tudo começa com umas queixas meio genéricas, sabe? E isso já provoca uma resposta divina bem séria, com fogo e tudo. Mas olha, aquilo foi só o aquecimento. Porque depois do susto, veio um chorro diferente. Um desejo muito específico, cheio de nostalgia, que tomou conta do acampamento inteiro. E o desejo que estava consumindo essa gente não era só por comida, não. Era uma saudade, uma lembrança idealizada do passado no Egito. Eles lembravam dos peixes que comiam de graça, da crocância dos pepinos, da doçura dos melões, dos sabores fortes do alho poró, da cebola, do alho. Era a memória de uma vida com fartura e variedade. E essa lembrança toda colorida e cheia de sabor batia de frente com a realidade deles, que era bem monótona. A dieta diária era o maná, que era um milagre, caía do céu todo dia, mas era sempre a mesma coisa. Parecia semente de coentro, tinha gosto de azeite fresco, e era isso, todo santo dia. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente o sentimento do povo. Não era só uma fome física, era um esgotamento mental, psicológico. A alma dele estava seca, sabe? Um cansaço de ver a mesma coisa dia após dia. A repetição virou uma espécie de tortura. E essa situação toda nos leva direto para a segunda parte. Agora, o foco sai um pouco do lamento do povo e vai para o efeito devastador que tudo isso teve no líder deles, em Moisés. Para a gente ter uma ideia, a pressão em cima de Moisés era absurda. Eram 600 mil homens, isso sem contar mulheres e crianças. E estava todo mundo olhando para ele, esperando uma resposta, uma solução. A escala dessa responsabilidade é algo quase impossível de imaginar. E debaixo desse peso todo, Moisés simplesmente desaba. Ele faz um apelo a Deus que é de uma honestidade brutal. Ele está tão exausto, tão no limite, que ele pede para morrer. É chocante, né? Ele prefere a morte a ter que continuar naquela situação. É o retrato de um burnout completo. O argumento central de Moisés para Deus é basicamente este: como eu vou fazer o impossível? De onde no meio do deserto eu vou tirar carne para alimentar uma nação inteira? Ele se sente totalmente incapaz de cumprir essa missão que foi dada a ele. Bom, e isso nos leva para a terceira parte: espírito e codornizes. A resposta divina finalmente chega. E é uma solução, assim, de duas faces. Ela atende tanto à crise de liderança de Moisés, quanto ao desejo desesperado do povo. O plano é bem direto. Primeiro, para aliviar o peso de Moisés, o espírito de liderança que estava sobre ele seria dividido com 70 anciãos. Ele não estaria mais sozinho nessa. E segundo, para o povo, eles queriam carne. Eles teriam carne. Só que essa concessão vinha com um aviso bem sinistro. E o aviso é de arrepiar. A promessa não era só de saciar a fome, era de um exagero tão grande que a carne se tornaria nojenta para eles. Eles iriam comer tanto, mas tanto, que iam enjoar. O cumprimento do desejo seria a própria punição. Dá para sentir a tensão no ar. Mesmo com a promessa, Moisés ainda duvida. Ele questiona como seria possível alimentar tanta gente. E a resposta de Deus vem em forma de pergunta retórica. Uma pergunta que muda o foco da logística para o poder absoluto que estava prestes a se manifestar. É quase como dizer, você por acaso está duvidando da minha capacidade? E chegamos ao ato final, a quarta e última parte, as sepulturas do desejo. É aqui que a tão esperada carne finalmente aparece, e os acontecimentos tomam um rumo trágico e muito, muito rápido. A sequência dos fatos é alucinante. Primeiro, um vento milagroso que sopra do mar traz uma quantidade inacreditável de codornizes. O povo, num frenesi, passa um dia, uma noite e mais um dia inteiro juntando as aves. E aí, no auge do banquete, quando eles finalmente estão comendo, a catástrofe acontece. É a mais trágica das ironias. No momento exato em que o desejo mais profundo deles estava sendo realizado, com a carne ainda na boca, antes mesmo de engolir, uma praga terrível atinge o acampamento.
Aquilo que eles mais queriam se tornou o instrumento da própria destruição. E o lugar onde tudo isso aconteceu recebeu um nome, para que ninguém jamais esquecesse da lição. Kibrot Atavá. A tradução literal é As Sepulturas do Desejo. Um nome pesado, sombrio, mas que resume perfeitamente a história. No fim das contas, essa história antiga deixa no ar uma pergunta que continua super atual. Onde é que um desejo saudável se transforma num anseio destrutivo? Essa narrativa nos desafia a olhar para os nossos próprios desejos e a pensar qual é a linha que separa uma ambição boa de uma obsessão que pode nos levar à ruína.